Olá, meus queridos, paz seja convosco. Estamos iniciando mais um podcast, Pod Forte, do Lugar Forte. E estamos aqui, eu, Pastor Anderson, Pastor Tiago, com um tema muito maravilhoso. Cada quinta aqui Deus tem trazido um tema especial para estarmos abastecendo o seu espírito e também sendo abastecidos por ele. Então, antes de nós iniciarmos, eu queria te pedir, curta este vídeo, compartilhe, ativa o sininho, envie para alguém que está precisando ouvir sobre este tema, que vai ser muito edificador. Então, participe conosco, deixe seu comentário e esteja junto, que Deus vai fazer grandes coisas e vai falar grandes coisas nesta noite. Não é, Pastor Tiago, Pastor Anderson? Exatamente. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu querido. Obrigado por ter vindo aí. Minha querida esposa, obrigado por mais um dia na Amém. Presença de Deus, nesse episódio maravilhoso. E você que está nos assistindo nesse momento, muito obrigado pela sua audiência. Que você possa compartilhar esse vídeo, curtir, para você estar inteirado todas as vezes que tivermos um vídeo saindo aqui do forninho para você. Nós estamos com os bonés do Pod Forte. Você que deseja abençoar esse ministério, entre em contato conosco. E também peço que você assine aí o canal para estar podendo receber todas as informações do vídeo. Siga-nos na Instagram, Facebook e YouTube para você estar juntinho conosco. Amém? Perfeito. Deus abençoe, meu irmão. Quero agradecer mais uma vez ao Senhor, né? Boa noite, paz seja convosco. Quero agradecer também a nossa liderança nacional, né? Estadual, regional, também local. Não se esqueça, a gente gosta de insistir para você se inscrever em nosso canal, por quê? Assim você vai estar nos ajudando, crescendo essa rede social cada vez mais, compartilhando com o máximo de número de pessoas que você conheça, em nome de Jesus. Quero agradecer meus pastores, amigos aqui, diante dessa mesa, Pod Forte, uma bênção em nossas vidas. Estamos aqui empenhados em promover o reino para avançar, né? Porque sabemos que quando o reino avança, o inferno retroceda. E a gente tem essa ferramenta também para quê? Para semear a palavra, porque sabemos que semeando a palavra, as vidas são transformadas. E hoje nós temos um tema maravilhoso, um tema a qual pessoas podem ter dúvidas, e nós estaremos aqui compartilhando conhecimento, tirando algumas dúvidas, conversando sobre o assunto, que é muito atual também nos dias de hoje. Glória a Deus. E nós estaremos falando nesse episódio sobre a prosperidade financeira à luz da Bíblia. Então você que está enfrentando dificuldades para sair do vermelho, eis que te digo, hoje você vai poder entender e compreender o desejo de Deus para o nosso financeiro. Não é, pastora? É isso mesmo. A Bíblia diz que o povo perece, padece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós vemos que o Senhor ele já deixou as diretrizes de como termos uma vida bem-sucedida nessa terra. Tudo está na Bíblia. Inclusive para você prosperar financeiramente, as suas finanças, ter saúde nas suas finanças. A Bíblia ela tem todos os segredos, todas as chaves, né, que hoje os coaches eles utilizam. Os psicanalistas, analistas, eles dizem muito sobre os princípios para a pessoa prosperar. E se você for analisar cada fala de todos, principalmente os que estão em altas na internet, tudo é princípio bíblico. Muitos deles não revelam isso, mas tudo é princípio bíblico. Então nós vamos trazer aqui para vocês, com base à luz da Bíblia, com base em versículos, já mastigamos aqui para estar apresentando para vocês, para que vocês possam prosperar. Entenda, o desejo de Deus, mais do que o seu desejo, é que você prospere. Porque quando nós prosperamos, é como aquela árvore que ela começa a frutificar. Boa. Não é mesmo? Exatamente. Então, se a árvore ela está frutificando, significa que dentro dela ela está saudável, porque ela está produzindo vida. Então, Deus é o maior interessado em nos fazer frutificar, porque isso atestará que Ele está dentro de nós. E quando Ele está dentro, nós prosperamos. Então é isso aí, pastor Tiago. Exatamente. Vamos dar conhecimento para o povo prosperar em nome de Jesus. Com certeza. E eu vou passar para vocês aqui de primeira mão, em primeira mão, 4
chaves para você se tornar uma pessoa próspera na sua linha financeira, no seu pilar financeiro da sua vida. Nós vamos abordar aqui, diante desta conversa maravilhosa, a primeira delas é o ganhar. A segunda, que você vai poder entender também como você vai, depois que você ganha o seu dinheiro, você vai guardar. E depois que você guarda, o que você vai fazer? Você vai investir. E depois lá na frente você vai colher. Então essas 4 chaves nós vamos abordar aqui, tema a tema, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que a sabedoria é a nossa riqueza. Em Provérbios vai nos dizer do grande Salomão. Então nada mais nós podemos extrair da palavra de Deus como a sua vida poderá se tornar próspera na sua área, que é a que a gente está falando, financeira, em nome de Jesus. Fique até o final para você entender como que esses pilares funcionam à luz da Bíblia. Amém? Perfeito. O que é interessante nessa introdução toda, tanto da pastora e do pastor, que as pessoas hoje têm dúvida da palavra prosperidade. Acha que está ligada somente à riqueza, né? E às vezes prosperar, a gente sabe que é a ausência da necessidade quando estamos em Cristo, quando estamos diante de Deus. Então, a luz da palavra mostra que a gente prosperando, a gente tem uma vida mais saudável, né? Saudável emocionalmente falando, espiritualmente falando. Então, assim, hoje, nessa própria introdução que nós trouxemos agora no início para vocês vão entender que através desses princípios, através dessas chaves, através de alguns temas próprio da palavra do Senhor, vai te trazer uma clareza, porque a ideia é isso. Nesse próprio bate-papo a gente vai não somente ilustrar, a gente vai trazer a luz da palavra, vai trazer algo real para você, que você nem imagina, que uma das palavras mais ditas dentro da palavra do Senhor é o dinheiro, é a riqueza. É uma das palavras mais ditas dentro da palavra do Senhor. O Senhor falou muito sobre isso. Então, hoje a gente, quando eu li um livro chamado Segredo da Mentalidade Milionária, ele mostrou uma realidade sobre a finança, sobre a palavra dinheiro, que às vezes, lógico, eu peguei um livro secular, sim, mas eu busquei a luz da palavra. Então, a maioria dessas pessoas bem-sucedidas, eles têm esses princípios aplicados na sua vida financeira. Exatamente. E por isso que eles têm o sucesso que têm hoje. Então hoje Amém. Será uma noite incrível. Primeiro, um tema bem gostoso de abordar. Eu acredito que primeiro, já até inicio esse nosso bate-papo, dando sequência a essa sua linha de raciocínio. Antes de você prosperar na sua linha financeira, na sua área financeira, para ela estar saudável, e em crescimento, em constante crescimento, gerando e dando frutos, você primeiro precisa estar bem com você mesmo. Você precisa estar saudável com você mesmo. E o primeiro passo é o seu espiritual estar conectado com Deus. Porque de nada adianta de você querer ser rico, milionário, de querer ter muito dinheiro, de querer ter muitos negócios, sendo que você nem propósito de vida ainda você descobriu para você. Se aquele negócio, se aquilo que você faz está de acordo com o propósito da sua vida que você tem em mente. Então, o primeiro passo para você poder entender como funciona a prosperidade financeira na sua vida é você achar um propósito, descobrir e obviamente em oração e comunhão com Deus, o que Deus tem como propósito na sua vida, qual que é o seu propósito de vida. Porque Perfeito. A partir disso, você consegue criar uma linha de raciocínio que tudo que você for fazer, seja qualquer tipo de trabalho, mas que seja um trabalho que vai de acordo com o teu propósito de vida. O senhor está falando, só para concluir aqui, você está falando que esse primeiro pilar é ter uma conexão com Deus. Exatamente. Já para a primeira... E encontrar o seu propósito. Exatamente. Por quê? Porque a prosperidade, né? O que é prosperidade? Prosperidade é aquilo que você faz que dá certo. Aquilo que você faz que é bem sucedido, né? Vamos mastigar para eles irem entendendo bastante. Inclusive tem uma seguidora nossa que falou: nossa, eu gosto do jeito que vocês explicam, que vocês mastigam bastante, a gente consegue entender. Então, prosperidade é aquilo que você faz que dá certo, é aquilo que está em Salmo 1, aquilo que você coloca a mão e dá certo, rende, flui. Isso é prosperidade. Como o pastor Tiago falou, não tem como eu prosperar
sem eu encontrar o meu propósito. E não tem como eu encontrar meu propósito se eu não tiver vida com Deus. Porque eu preciso estar falando com o meu Criador, que deu a mim um propósito. Eu só consigo encontrar o meu propósito falando com Deus, porque foi Ele que me criou. Deus criou você e Ele colocou um propósito na tua existência. Então só Ele pode revelar. E realmente não tem como eu prosperar sem estar linkado ao meu propósito. Porque a prosperidade, ela não está anexada ou definida isoladamente em ter riquezas, em ter posses. Ela está linkada ao meu propósito. Porque a gente vê que muitas pessoas hoje têm dinheiro, têm posses, têm poder, mas não é feliz, não é realizado. E acaba até cometendo coisas com a própria vida péssimas. Por quê? Porque tem as posses, tem dinheiro, tem conquistas, mas não tem o propósito. Então, o centro, realmente, a mensagem central para que eu viva uma vida próspera é encontrar o meu propósito de vida. Então, a primeira chave aí que você pode pegar é: qual é o meu propósito? Qual é o propósito da minha existência? Ah, mas eu já atingi uma certa idade, eu estou com uma idade mais avançada e não encontrei o meu propósito. Não tem problema, enquanto a vida há esperança. Ah, eu sou novo, eu sou nova. Encontre em Deus o seu propósito. Tenha um tempo com Deus para que Ele revele para você o seu propósito. Porque a hora que você encontrar o seu propósito em Deus, você vai conseguir prosperar. E a prosperidade, ela vai ser fruto de alegria para você. Você vai ter alegria quando as coisas fluírem, quando o sucesso chegar, quando as coisas derem certo, quando você fechar um acordo e ele for bem sucedido. É natural, né, pastora? Porque está linkado com o natural propósito. Quando você tem o seu propósito, o sucesso, ele é natural, né? As consequências do seu propósito flui e você fica realizado. Exatamente. Diferente de quando você não tem propósito e você tem as coisas, mas você não é realizado. Quantas vezes você chega para as pessoas que não encontraram o propósito delas e elas têm dinheiro, posses, têm uma renda boa, e você pergunta: você é feliz? E elas falam: não. Mas você não tem tudo? Não tem, não encontrou o propósito. Ela só tem dinheiro. Exato. É verdade. Então, primeira coisa é encontrar o meu propósito de vida em Deus. Exatamente. E olha, nessa linha, nós também conseguimos entender através da Bíblia de uma história que nós acredito que muitos aqui conhecem, que é sobre José do Egito. Nós conseguimos entender naquela história que ali todas as atitudes, desde o momento em que ele foi vendido pelos irmãos, desde o momento em que toda a trajetória dele de dificuldade, injustiça, nós podemos entender até também naquele momento em que ele precisou estocar, porque ele precisou ter a sabedoria naquele momento do que ele deveria fazer com aqueles grãos, porque ele saberia que ia vir a seca. Ou seja, houve-se uma administração de bens, de ganhos naquele momento. Ele foi uma pessoa com sabedoria naquele momento. E ao mesmo tempo, ele conseguiu, através de toda esta linha dele, estou resumindo bastante, abençoar não só o povo daquela época que tudo estava precisando e tudo mais, o povo do Egito e tal, como quem também ele abençoou a própria família que ele se reconciliou no final. Então, aqui, na própria história de José, assim como outros, de Ruth, a história, o próprio Jesus nos ensina, Paulo nos instrui, mas essa em específico de José também, cujo eu procuro olhar bastante, porque eu gosto bastante de José do Egito, como toda a Bíblia, nós conseguimos entender que ele soube ganhar, que ele soube administrar, que ele soube investir e que ele soube usufruir. Então, nessa história de José, nós conseguimos entender. E o primeiro passo que ele fez, independente de toda a injustiça da nossa vida, você que está procurando abrir uma empresa, você que abriu já uma empresa e faliu, você que não perdurou com o seu negócio, ou às vezes no seu trabalho está difícil, estão te perseguindo, eu falo a você, se você estiver com um propósito alicerçado em Deus, você supera todas essas tuas necessidades e situações que você está passando.
E mais eu digo a você, não só isso, como no seu caminhar, na sua trajetória, Deus tem algo grande preparado já para você. Não pense você que na onde você está, é só isso que existe. Não. Se você estiver alicerçado em Deus, com seu propósito em Deus, eu tenho certeza que, independente de toda a injustiça que você está passando, de toda a circunstância, nessa linha que você está traçando, Deus tem algo a mais lá na frente para você. Assim como José acordou escravo, né, naquela prisão, você, por exemplo, pode ter acordado num lugar que você não deseja estar. Mas aí eu te digo, ele pode ter ido dormir mais uma vez e acordou governador daquele país. Você também não precisa ser diferente. Às vezes você só não está ainda com a mentalidade. Às vezes você ainda não chegou o tempo de Deus para sua vida. Que é o que vai acontecer para você abrir um grande negócio, ser uma pessoa próspera no seu negócio, no que você faz. Aonde você pôr as tuas mãos, abençoado será. Amém. Em cima Perfeito. disso que ele está falando, pastor Anderson, é interessante. Porque assim, quando Jesus ele pega e ele dá a dica de como você pode ter todas as coisas acrescentadas, ele inicia dizendo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus, ele é um reino espiritual. Por isso que Jesus também, ele responde: o meu reino não é desse mundo. Então, se Jesus está falando para que eu tenha acréscimos, eu preciso buscar o reino de Deus, então eu preciso ativar o meu espírito, linkando com o Espírito Santo, né? Buscando o reino de Deus, o reino espiritual, porque esse reino matéria aqui, quem o governa é o reino espiritual. Porque antes de existir esse reino matéria, o reino espiritual é quem governa, é quem está acima. Então Jesus ele fala, ó, se vocês ficarem presos na matéria, porque um pouco antes de Jesus falar buscar o reino de Deus, o que ele vai falando? Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis pelo que há de comer, de vestir, de beber, onde morar. Olha os pássaros, olha os guerreiros do campo. Ele vai, por quê? Porque ali ele está falando, não fiquem presos na matéria. Porque a matéria, ela passa, a matéria rasga, a matéria quebra, a matéria se deteriora. Mas busquem o reino de Deus. Porque às vezes a pessoa só quer ter dinheiro, só quer, né, tá lá com as contas tudo pagas, os boletos todos a ser. E aquilo vai levando a mentalidade ficar presa no terreno, sendo que Deus quer que você prospere, Deus quer sim que as suas contas estejam pagas, Deus quer sim que você tenha um dinheiro para que você ter o dinheiro, não o dinheiro ter você ter poder sobre o dinheiro e o dinheiro não ter poder sobre você. Não criar raiz em você. Exatamente. Então vamos, primeiro versículo que eu deixo aí, além que o pastor Tiago deixou de José, eu deixo esse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6, o que é o reino de Deus? É a vontade soberana de Deus, porque num reino é a vontade do rei que impera. Exatamente. Não é dos súditos, não é? Então buscar o reino de Deus é buscar a vontade de Deus acima de tudo. É buscar o governo de Deus, porque no reino quem governa é Deus. Perfeito. Então eu busco o governo de Deus, eu busco a vontade de Deus acima da minha vontade, acima do meu querer, acima da vontade do próximo, porque muitas vezes nós queremos, né? Por exemplo, fala de prosperidade, aí você vai entrar na internet, você vai ver milhares de vídeos de pessoas falando, opinando de como você prosperar, de como... E você fica perdido e você não consegue. Mas Jesus já deixou há mais de 2000 anos esta palavra: busquem o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é Jesus. Exatamente. Ele nos justificou com o sangue dele. Estávamos condenados, pelo sangue de Jesus somos justificados. Exatamente. Então eu busco a Deus, eu busco Jesus acima de tudo e de todos. O que vai acontecer se realmente eu tiver com esse princípio, né, que lá no Velho Testamento o Salomão, ele fala, né, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A sabedoria vale mais do que bens, riquezas e tudo mais. Lá Salomão já estava remetendo já a este
a este versículo, a esta palavra que Jesus deixou. Porque o temor ao Senhor não é ter medo de Deus, é respeitar a Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Então aquilo que Salomão falou é o que Jesus falou: eu busco a Deus em primeiro lugar, a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas me serão acrescentadas. Já que nós estamos falando nessa linha de Salomão, na própria palavra de Deus vai nos dizer em Provérbios 10:4 que as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Feito. Aqui nós já vemos que você precisa trabalhar. Exato. Do suor do seu trabalho vem o pão na sua mesa. Isso, pastor, é uma lei que Deus determinou. Exatamente. Então Deus, ele não volta atrás da sua palavra. E falando em lei, é lei. e princípios, já que a gente está trabalhando isso, semeadura é uma lei que hoje nós negligenciamos, às vezes, pela consequência de não plantar. Exatamente. Entendeu? Porque assim, agora a pastora estava falando e você também estava falando. A gente sempre quer. Eu quero prosperar, quero ter riquezas, quero fazer isso. A gente não planeja. Eu estou falando assim, generalizando no sentido de por falta de conhecimento. Quando nós temos o conhecimento, faremos isso. A semeadura, o próprio José, quando ele foi jogado na cisterna, eu entendo que foi uma semente que foi colocada ali. Exatamente. Porque a semente foi colocada lá. Por mais que foi por inveja, enfim, né, pelo cenário todo que aconteceu. Qual que é o primeiro passo para você plantar uma semente? Boa, pode falar. Que a gente já conversou muito sobre isso aí. Cavar. Eu e o pastor Preparar Thiago, a terra. nós preparamos. Então assim, planejaram algo, mas mal sabia que José era uma semente. Exato. Uma semente. Eles prepararam a terra. Prepararam a terra. Então assim, o que nós temos feito hoje? Planejando, temos semeados. Então assim, a gente quer colher de uma forma que nós não plantamos, nós não semeamos. Então, e o Senhor ainda dá medidas, né? Que a colheita... Uma medida recalcada e sacudida e transbordante. Então, as promessas do Senhor, ela é tão clara. Se a pessoa entendesse esses princípios, essas leis, com certeza a sua vida, a sua prosperidade já estava à sua porta, já você estava vivendo ela, entendeu? Entender e então, fazer assim, isso aí. perfeitamente. Então, assim, nós hoje, trazendo esse assunto, nós devemos praticar a semeadura de forma... Com certeza. E não como moeda de troca. A semeadura não é uma troca. Eu aprendi isso há alguns anos atrás, porque o que as pessoas hoje têm muito a ideia? Não, eu vou plantar 100 para colher 10 vezes, 100 vezes, 50 vezes mais. Entendendo que Deus tem como obrigação fazer essa barganha, né, pastor? Tipo, e a semeadura não é isso. A semeadura, você, com o seu coração, com alegria, faz aquilo de forma protegida, de forma consciente, que você vai colher. E não falha, a colheita não falha. E uma coisa eu digo a vocês, nessa linha, viu, pastor? Muitos hoje estão querendo ser próspero em jogo do tigrinho. Muitos hoje estão querendo ser próspero em questão de jogo de aposta, jogo de azar. Uma coisa eu digo a vocês, irmão, se você não for levantar de manhã e ir trabalhar, sinceramente, aquilo não vai te prosperar. Pelo contrário, aquilo vai fazer com que você vá para o fundo do poço. Eu te digo isso por experiência de vida. Eu digo isso a você por experiência de o que eu estou vendo ao nosso redor. Pessoas vendendo casas, carro, vendendo a própria vida para poder se despedir e dar para estas instituições que não te levam a lugar nenhum. Eu falo, irmão, porque dinheiro mesmo, de verdade, que é aquele autorizado por Deus que vem sobre a tua vida, que é a prosperidade, ele não só vem pouco, mas ele transborda, é algo que vem de Deus, então a gente não pode limitar, é algo que vem do suor do nosso trabalho. Isso sim, você pode ser muito rico se você quiser, mas precisa trabalhar. Exatamente. Perfeitamente. É um perigo hoje, é um assunto real. Eu falo que o devorador, ele vem mudando os seus nomes, né? E o tigrinho, esses jogos de sorte, né? De azar. De sorte de quem
detém que é da casa a que plataforma, faz isso, né? Porque mas até também cair, né? Porque você viu agora, de pouco caíram lá, mas vai ser estourado muito ainda. Mas quantas famílias, quantas vidas estão sendo destruídas? Porque o devorador veio para matar, roubar e destruir. E Jesus falou, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância, vida com prosperidade. Então nós entendemos que devemos buscar a Deus. Em Deus encontraremos o nosso propósito. Encontrando o nosso propósito, temos que semear. Sim. Não podemos entender tudo, ter um relacionamento com Deus, como também acontece de muitos. É o que eu falo. Salvação depende de Cristo. Exato. Mas prosperidade depende do meu trabalho, exatamente, da minha semeadura. Exatamente. Por isso que, né, muitos falam, se você não for dizimista, você não vai entrar no céu. Mentira, isso não. É a segunda chave, viu? Mas, lógico, se você é salvo, se você tem convicção da sua salvação, e você começa a se relacionar com a palavra, você vai querer ser um semeador. Exatamente. No reino de Deus. Porque ofertar e dizimar, né, é trabalhar no reino de Deus. Exatamente. Então, se Jesus fala, buscai o meu reino e a sua justiça, quando eu me torno um dizimista fiel, um ofertante, eu estou investindo no reino de Deus. Com certeza. Então, se eu estou investindo no reino de Deus, o rei desse reino, né? Exatamente. O rei desse reino, ele não está recebendo só a nossa entrega, mas ele está recebendo a nossa semente. E o rei desse reino diz, façam prova de mim. Exatamente. Se eu não abrir as janelas dos céus. Então, você vê que você investe no reino e o rei desse reino diz o que ele vai fazer quando você investe. Nada é obscuro diante de Deus. Nada. A palavra dele é extremamente clara. Com certeza. Então, quando eu me desvio da palavra, eu pereço. Porque a própria palavra fala sobre esses jogos de azar, o fruto do roubo, o fruto do 171, do estelionato, né? Hoje Exato. Tem todo tipo de estelionato, de golpe, que as pessoas... dinheiro fácil não existe. Não. Porque há uma lei que foi determinada. Exatamente. O homem vai viver do suor do seu trabalho. Deus não vai contra essa lei que ele determinou. Então, para prosperar, meu irmão, minha irmã, tem que trabalhar, tem que semear, tem que ser fiel a Deus, tem que ser leal à palavra de Deus. Porque se Deus fala, eu sou fiel à minha palavra. Se eu falei para vocês que se vocês forem investidores do meu reino, eu vou abrir as janelas do céu, ele vai abrir. Você não tem que ficar discutindo. Você só tem que crer. Exatamente. Se ele está falando que se eu investir no reino dele, ele vai providenciar as janelas abertas, as portas abertas, qual que é o meu papel? Crer. Exatamente. Crer. E muitas pessoas não estão prosperando, e principalmente dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, porque não exerce a fé. Exatamente. Eu tenho fé para Deus me curar, mas eu não tenho fé para Deus me dar uma porta de prosperidade. Exatamente, viu, pastor? Não é? Nessa linha... Eu tenho fé para isso, mas eu não tenho fé para aquilo. Exatamente. Você vai acessar as áreas que você tiver Exatamente. fé. E olha, a pessoa que, nessa mesma linha que a senhora está falando, vou falar a senhora porque sim. Mas nessa mesma linha, pastora, nós podemos entender que a pessoa, quando ela vai e dizima, ela está mostrando como uma forma de reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dela. O reino. Exatamente. Ou seja, quando ela planta aquela semente, primeiro, que ela está devolvendo algo que não pertence a ela. Quando nós falamos de dízimo. Sim. Dizimar é devolver o que não a pertence. O que nos foi confiado. Mas, exatamente, o que nos foi confiado desde o momento em que chegou à tua mão aquele valor. Perfeitamente. Certo? Então a própria palavra, porque muitos dizem hoje, pastor, que nós não podemos olhar para o Velho Testamento, mas ver para o Novo. Só que eu gosto muito de ouvir isso, porque aí sim que entra a presença de Deus poderosa na nossa vida. Porque aí eu digo a essa pessoa, então tá bom, então a partir de hoje você vai ser um meio cristão.
você só vai andar com o Novo Testamento debaixo do teu braço. Me dá a sua Bíblia aqui, porque como não existe ainda feito, mas eu vou pegar a tua palavra de Deus, então eu vou cortar lá no meio, eu vou cortar com a tesoura e te dou só o Novo Testamento e você vive só com o Novo. Perfeito. Né? Então você só vive, né, nesse modelo de viver. Porque muitas pessoas hoje, elas falam que, mas isso estava no Antigo Testamento. Mas espera aí. Eles querem o que convém. Mas quer o que? Exatamente. A pessoa, ela quer o que convém. Tá, mas hoje então, a palavra pastor... de Deus, ela é confronto em todos os lados. Então, pastor Anderson, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo... Não, esse já não pode mais. Tem mais refúgio, esse já não pode mais. Exatamente. Esse só pode viver, sabe o quê? A espada. Porque Jesus mesmo disse, você não quer viver o Novo Testamento? Eu não vim para trazer paz, mas eu vim para trazer espada. E a espada dele corta para todo lado. É na sua família, guerra, briga. Vai olhar direito o Novo Testamento para você querer ficar só com ele. Antigo, né? Exatamente. A Bíblia tem mais de 2.000 versículos sobre prosperidade. E não tem como eu dizer que o velho e o novo são duas coisas diferentes. Porque o velho... ele fala do novo e o novo atesta o velho. Eles se complementam. A palavra é uma só. Exatamente. A palavra é uma só. Quando a pessoa já procura desculpa na Bíblia para não cumprir um princípio, exato. Você já vê que ali já há uma legalidade, uma abertura. Exatamente. Para que ela não viva a plenitude. Exatamente. Com Deus. Então, eu não tenho como eu dizer, eu vou cumprir só o que está no novo e não cumpro o que está no velho. Exatamente. Jamais. Jesus, ele veio e ele cumpriu. Ele não aboliu, ele cumpriu. Ele cumpriu, ele falou, eu vim para cumprir a lei. Exatamente. A lei que Deus deu lá a Moisés, os 10 mandamentos, Jesus cumpriu. Ele veio, aquilo que nós não conseguiríamos, ele tomou sobre ele falou, eu vou cumprir, eu vou obedecer, eu vou fazer tudo que vocês não conseguem, e aí em mim vocês terão a força para cumprir. Exatamente. Ele porque mesmo quem disse. nos dá a força de cumprir os mandamentos de Deus é a presença de Deus em nós. Exatamente. Porque realmente Deus fora, o homem não consegue cumprir princípios, mas quando o Espírito Santo está dentro, né? Quando a pessoa recebe Jesus e aí recebe o Espírito Santo, aí o Espírito Santo nos faz caminhar no caminho, que é Jesus. Exatamente. E aí eu consigo cumprir princípio, porque realmente, vamos falar a verdade verdadeira. A pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, ela não vai ficar debatendo se ela vai cumprir o princípio ou não. Exatamente. Com quem ela já sabe que dentro dela, ela sente, e a palavra fica viva dentro. Você pode falar com uma pessoa que é dizimista fiel, nós aqui que somos. Exato. Mas vamos falar com uma ovelha, que ela é dizimista fiel, que ela é ofertante. Ela tem prazer, ela tem alegria de fazer. E ela vê os frutos da fidelidade. Você senta com qualquer dizimista fiel, com qualquer ofertante, você vai ouvir da boca dele os testemunhos de prosperidade. Você vai ouvir que está sendo honrado, que a porta está se abrindo, que nunca faltou nada, que não falta, que rende, que multiplica. Exatamente. É só você ouvir o testemunho. E você quer, pastora, você quer saber uma coisa nessa mesma questão, muito importante também? Quando nós devolvemos o dízimo a Deus, além dele estar reconhecendo, né, nós estarmos reconhecendo a soberania dele na nossa vida, nós estamos gerando uma confiança, o ato, ele está dizendo a Deus assim, Pai, está aqui a sua parte, pode confiar em mim. Ou seja, ele vai na medida, então se ele deu, seja fiel no pouco e no muito te colocarei, então se você está sendo fiel, né, nessa questão do dízimo, tá? Nem que você ganhe R$200 por mês. Se você der R$20 de dízimo, é 10%, 20 reais, né? 10%, se eu não me falha a memória. Então, se você der os R$20 de dízimo, de exatas. R$20 de dízimo, você vai estar reconhecendo Deus soberano na sua vida e também gerando na sua própria vida uma credibilidade com Deus.
de você ser uma pessoa honesta. Ó, pai, tá aqui o que não me pertence, está nas tuas mãos. Porque se você for fiel nos R$200, ele pode te colocar nos 200 milhões. E saber que dos 200 milhões vai vir 20 milhões de dízimo. Perfeitamente. É a mesma coisa ao contrário. Até desculpa, a mesma coisa ao contrário. Pessoas que têm 1 milhão de hoje em patrimônio, dinheiro, se não forem fiel no que já tem, não vai ser muito difícil Deus fazer você prosperar. Você pode ganhar dinheiro, mas prosperar, o seu dinheiro ser saudável na sua vida, esquece. É isso que, por exemplo, a gente está falando aqui de vários pilares, né? Propósito, semeadura, perfeito, né? Vários, né? Exatamente. Administração, né? Um dos pilares também que eu gosto, que faz muito sentido do que a gente está falando, vocês dois estavam falando, eu estava observando aqui, sobre ser generoso. Exato. Generosidade. É a terceira chave, você acredita? Olha aqui, ó. Eu não... a gente não combina mesmo. Porque a generosidade no ato de você não... É igual a gente estava falando sobre reino. Né? Olha só. Antigamente eu tinha um pensamento espiritual sobre reino, era um pensamento egoísta, alguns anos atrás. Porque assim, a gente buscava, jejuava, orava, eu estava até compartilhando com o Thiago. Estudava, e eu tenho tudo para mim, e eu faço, né? Era sempre assim. E quando a gente tem a visão de reino, a gente sabe que ela é compartilhada, né? Unção compartilhada, unção que você respeita, unção que você atrai. Transborda isso aí. Isso. E na prosperidade é a mesma coisa. Exato. Quando nós aprendemos e aplicamos os princípios, a generosidade é algo... Hoje aconteceu algo muito interessante. Eu estava no sinaleiro, e ele vermelho, né? E veio, sabe aquelas pessoas pedindo no semáforo, mas ele tava, eu tô com fome, eu queria pedir. E ele tava assim, tremendo, né, de frio. E eu olhei e falei, nossa, será que tem uma blusa de frio aqui? Sabe, meu coração já querendo ser generoso no sentido assim, poxa, eu tenho, não vai faltar uma blusa para mim. Eu posso ofertar isso. Então, assim, essa mentalidade e o meu coração, ele foi transformado no ato de ser generoso. Quanto mais eu tenho, mais eu quero oferecer. Aleluia. Nesse sentido. Então, a prosperidade é isso também. Quanto mais riquezas, mais prosperidade, enfim, todo esse tipo de prosperidade, eu quero compartilhar no ato de ser generoso, porque volta pra gente, não pensando nesse sentido. Não como e quando Deus só aplicar fala, a generosidade. Quando Deus fala que ele vai derramar, né? E farei abrir as janelas dos céus para que derrame sobre vós bênçãos que vos advenha maior abastança, ou bênçãos que vocês não vão ter onde guardar. Aí está a prova da prosperidade. Eu não vou ter onde guardar porque vai abastecer tanto que vai transbordar. Esse transbordo é para quê? Para ir para minha casa vizinha. Exatamente. Esse transbordo é para ir para o meu amigo que está passando necessidade, para um parente meu que está precisando, para um colega de trabalho, para alguém que está na rua. Exatamente. Né? Porque a Bíblia, em cima disso, Provérbios 11:25, diz: o generoso prosperará. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, essa caridade, essa generosidade que eu pratico, realmente, mas tudo que eu for praticar, se eu for ofertar, se eu for dizimar, se eu for abençoar alguém, é com o coração desprendido, é realmente não esperando. Porque, ó, quando um semeador, vamos lá para o campo mesmo, o pessoal do agro sabe explicar muito melhor. Mas quando eles preparam a terra, né, aram a terra, lançam a semente, regam, lançam os fertilizantes e tudo mais, o adubo, e vem a chuva, ou não vem, ou eles, a semente suga, né, depois que ela morre, que ela se abre. Mas eles não sabem o quanto eles vão colher. Exatamente. Eles não sabem o tamanho da colheita. Mas eles sabem que eles vão colher, porque eles semearam. Exatamente. Então a gente realmente não precisa saber, só precisa ter certeza que ela é real. Exato. E no reino de Deus ainda, no reino de um rei que vela pela sua palavra, a Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra, ele defende a sua palavra. Ele, se precisar parar o sol, se precisar parar o cosmo, exatamente, ele para.
Se precisar parar o relógio, se precisar pela palavra dele, então Deus não é homem para mentir. Exato. Eu estou... Por quê? Nessas bolsas de valores, né, quantos golpes as pessoas estão caindo aí? Pessoas que investiram em grandes coisas, que chegaram para elas, investe aqui, que aqui vai dar certo. Promessas investe e promessas. E de repente sumiram, as pessoas faliram, sumiram com o dinheiro das pessoas. Mas nesse reino, que é o reino de Deus, a pessoa ela vai investir e o rei desse reino não vai dar golpe. Muito pelo contrário, ele vai fazer sobejar. Exatamente. Porque não está atrelado na semente que eu faço, no que ele pode me dar, está atrelado no meu relacionamento com ele. Que ele quer ter, na minha fé, na minha dependência. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer o dinheiro, não quer o tempo. Eu estou investindo meu tempo. Não, Deus quer relacionamento. Deus quer que eu deposite nele. Aí está o segredo do sucesso. A minha dependência. Porque as demais coisas ele acrescentará. Exato. Tudo. Jesus fala anteriormente, neste versículo, ele fala: o Pai já sabe o que vocês precisam. Inclusive, o Pai já tem o que vocês precisam. O que ele quer é relacionamento, é confiança. Eu crer piamente que Deus está cuidando de tudo. Porque esse é o maior medo do ser humano. Você acorda, você não sabe como vai ser o seu amanhã. Você fica ansioso. Você não sabe se o plano vai dar certo, se o projeto vai acontecer, se você vai ter ou se você não vai ter. As pessoas estão desesperadas por isso. Mas o que Jesus já falou? Buscai o reino, o governo de Deus sobre vocês, a vontade de Deus soberana sobre vocês, e as demais coisas ele acrescentará. E não só acrescentará, como fará sobejar. Transbordar. Se eu sou abençoado, eu sou abençoado para abençoar. Eu sou curado para curar. Exatamente, pastor. Eu sou salvo Nessa para linha, salvar. Exatamente. Abençoar, nós conseguimos ver também na palavra de Deus, em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama aquele que dá, aquele que abençoa com alegria. Com alegria. Então, seja um generoso, seja a tua generosidade tem que sair com a tua vontade. Então você vai sentir a vontade para poder abençoar quem está precisando e o próximo. Não indifere do que aquela pessoa está precisando, necessitando, mas o simples fato de você estar abençoando, você já está alegrando, já está agradando ao nosso Deus. A própria palavra de Deus, ela nos diz isso em 2 Coríntios, que Deus ama quem dá com alegria, que nós devemos ser generosos e compartilhar as nossas bênçãos com os outros. A generosidade, ela nos traz recompensas do céu. É assim que funciona com Deus. Quando nós falamos de ser uma pessoa generosa, é se desprender daquilo que você não está colocando como Senhor da sua vida. Aquilo não pode ser o Senhor da sua vida. Então você está desprendido daquilo, do dinheiro. O que você está mostrando em atitude? Sim. De você não ser prendido no dinheiro. As pessoas pensavam antigamente, e na verdade a gente pode tirar até algumas dúvidas e a gente conversar sobre esse assunto, que ter dinheiro era algo ruim. Muitos falam. Porque ter dinheiro, falar assim, não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sim, perfeito. Mas ele não é o Senhor da minha vida. Ele não governa a minha vida. Porque quando você tem o amor ao dinheiro, não é você que tem, ele é ele que te tem. Perfeito. Então, é uma das dúvidas mais. Falou assim, não, ele tem dinheiro, ele não pode ser, ele não é de Deus. Se a gente pegar aqui e pontuar alguns heróis da fé na palavra, todos prósperos. Milionários. Judeus hoje, que são a maioria. A bênção está da prosperidade. Abraão foi rico. José foi rico. E dizimava. Sim. Né? Davi foi rico. Então, assim, foram pessoas... Salomão em todos os seus estágios, a primeira coisa que ele pediu, igual você já ilustrou, ele pediu e falou, eu quero ter sabedoria. Ele podia ter tudo que ele queria. Ele falou, não, me dá sabedoria para administrar. E Deus falou assim, não, você não vai ter o homem mais rico aqui, ó. E em cima disso, pastor Anderson, a gente estava até comentando, pastor Tiago,
que muitas pessoas pensam assim, eu gostaria de ter dinheiro, gostaria de ter riquezas, e ficam olhando e equiparando a vida delas com as pessoas, principalmente, né, o advento das redes sociais e tudo mais. Mas quando você encontra seu propósito, você vai receber de Deus conforme a sua capacidade, que é o que Jesus ele falou, a parábola dos talentos. Hoje você vê uma pessoa milionária, se você for conversar com ela, você vai ver a mente dela que é milionária. Sim. Né? Não é? Porque a riqueza e a pobreza, ela está na mente da pessoa. Então, tudo começa aqui. Tanto é que esses milionários... Por exemplo, o Silvio Santos, né? Se você for ver a história dele... Exatamente. Quantas vezes ele quebrou, quantas vezes ele faliu, mas com a mente... E a bênção que Deus deixou porque ele era judeu. Você vê que ele conseguia. E tem outros judeus que não alcançaram a riqueza que ele alcançou, ou a riqueza que outros alcançam. Mas são prósperos, porque a capacidade de cada um. Jesus, ele fala, para um, ele deu 5. Para outro, ele deu 2. E para outro, ele deu 1. Então, quando você entende o seu propósito, você não vai ficar triste se Deus te der 2 talentos, ou 2 formas, ou uma capacidade menor do que de prosperar, de avançar, de conquistar, do que deu para outra pessoa. O que eu preciso é atentar para a minha vida, para o meu propósito. Exatamente. E ver a capacidade que Deus me deu de prosperar. E essa prosperidade vai estar realmente linkada na generosidade. Porque Deus nunca vai dar para mim e ficar só para mim. Exatamente. Ele sempre vai dar para que eu também seja um canal de bênção. Que é o que Deus tem falado muito no Redentor. Posso até contar um testemunho para vocês. Que foi, né, quando nós colocamos o concreto no estacionamento. A princípio, a visão de uns era para que a gente colocasse pedras. Aquelas pedras de estacionamento. Só que Deus, eu estava aqui fazendo uma campanha, ainda estava com a Esther no forninho. E Deus falou, não é pedras, é concreto. Porque eu quero que nesse concreto você faça evangelismo, você faça festas, você faça várias coisas. Deus falou para mim. E nós fomos fazer o orçamento. E principalmente no reino de Deus, igreja falando, você nunca faz com dinheiro no caixa. Você faz pela fé. Então Deus falou, prepara o ambiente, começa a falar, que eu vou fazer acontecer. A gente estava conversando sobre isso, né? Então nós preparamos, nós ungimos o terreno, eu e as irmãs que estávamos nessa campanha de oração, e começamos a abrir para a igreja. Nosso projeto, Deus está falando, que Deus vai mandar. Quem quiser entrar nesse projeto, além de ser dizimista, além de ser ofertante, teve os irmãos que fizeram o voto, entraram no voto, e Deus começou a prosperar o povo que estava nesse projeto. Os testemunhos começaram a chegar, de reconhecimento no trabalho, de promoções dentro do trabalho. Olha que coisa maravilhosa. A gente só desejando concretar e Deus desejando prosperar o povo. Exatamente. Porque o desejo de Deus sempre vai ser maior. Passo de a gente fé. Pensando ali só num... Eu pensando ali, a gente pensando ali só num concreto. E Deus pensando, não, eu quero prosperar, eu quero honrar meu filho lá no trabalho dele. Eu quero que o que é empresário, a empresa dele cresça agora. Porque ele vai começar a investir na minha obra. E eu vou começar a investir nele lá no trabalho dele. E Deus abençoou desde a dona de casa ao empresário. Então Deus ele é maravilhoso. Quando ele dá um projeto, né? E a gente não tinha dinheiro no caixa para asfaltar, para concretar. Mas a gente teve fé. Exato. E nós nos unimos em fé e teve cumprimento de princípios, teve palavra profética, porque a fé sem obras é morta. Então nós tivemos fé. Nós tivemos obras e Deus fez acontecer. O concreto está aí, já tivemos a festa de inverno.
né? Está tendo os evangelismos. Está tendo os evangelismos, os drives. Para quem não sabe, a nossa igreja está fazendo drive de oração de sábado às 10 horas. Está sendo uma bênção. As pessoas vêm para receber oração, vêm para receber um abraço, vêm para receber um toque amigo, cheio de unção. E tudo que Deus falou que queria fazer, Ele fez e vai fazer muito mais. Glória porque o reino é dele. Isso é muito interessante, essa fala, né? Porque, assim, só bem curto aqui esse pensamento, para não tirar esse raciocínio que eu achei muito interessante. Deus não preparou durante 100 anos esse tempo para Noé construir a arca. Deus estava preparando Noé para a arca. Você entende? Porque assim, é isso que a gente fala, porque às vezes, mas por tanto tempo, por que Deus não me prospera? Porque Deus, né? Porque eu não consigo alcançar, porque eu não consigo romper. Talvez Deus está te preparando, meu irmão. Perfeitamente. Né? Talvez você está lá na frente, mas Deus está preparando você para você receber a bênção. Então é isso que a gente tem que entender. E esses desafios é isso que chama muita atenção. Nós precisamos ter esses passos de fé. Esses passos de fé faz com que vivemos experiências e Deus movimenta o reino. E não só movimenta para aquela situação, Ele movimenta o cenário todo. O cenário todo. Ele abrange vai tudo. Alcançando, porque todo mundo, com um pensamento, com uma oração da senhora, por um objetivo ali do estacionamento, Ele movimentou toda a igreja. Todo mundo quis entrar. Eu lembro que eu entrei e foi movimentando, e só os testemunhos chegando. Então, às vezes é isso. Às vezes você está querendo ter a bênção e não está rompendo porque Deus está preparando você. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E como a gente mencionou no início, as chaves para a prosperidade financeira, nós falamos aí da chave de ganhar, né? Que é onde nós mencionamos a questão do trabalho, a questão do propósito. Depois nós mencionamos a questão dos dízimos, da devolução do dízimo, que é a segunda chave. Depois nós falamos de abençoar. Quando você abençoa, que você será abençoado. Generosidade. E agora nós vamos para a quarta chave, que é o ganhar. Guardar. O guardar, exatamente. Quando você guarda os teus ganhos, administre sabiamente seus recursos. A poupança é uma forma de planejamento. Referência bíblica, Provérbios 21:20. Na casa do sábio há reservas de alimento e azeite. Quando nós falamos de reserva, nós estamos falando de um hábito. O guardar o dinheiro que você recebe, que você ganha, o guardar o dinheiro que está nas tuas mãos, é um hábito que você cria de acordo com a tua vivência de vida. Ou seja, independente de quanto você ganha, o nível financeiro que você está, se você passa a criar estes hábitos de guardar o seu dinheiro, para depois você ver no horizonte onde você alocar ele, que depois é a quinta chave, mas esse hábito que você gera de guardar, aí sim é uma poderosa também chave para a tua vida, que você vai entender. Você vai ter este hábito na sua vida para os próximos passos, que vai gerar multiplicação sobre todos os teus ganhos. Perfeito. O hábito de guardar dinheiro, ele é muito poderoso. Então não é só ganhar. Tem gente hoje que ganha 1 milhão e gasta por mês 2. Tem uma dívida de 10. Isso acaba, além da saúde financeira ser negativa, a pessoa, ela vai gerar no próprio espírito dela, vai gerar preocupações, porque ela não vai achar saídas, ela vai ficar com ansiedade, com depressão e outra, vem uma avalanche através disso. Aí sim, você estará sendo uma pessoa que está deixando o dinheiro governar a tua vida. Então, quando você gera e começa a criar este hábito de guardar na tua vida, você está criando uma potência dentro das tuas finanças, que Deus ele vai direcionar para o próximo passo, que é a próxima chave. Exatamente. Isso é uma disciplina, né? Uma disciplina que hoje ela é necessária você criar esse... Tem até um livro chamado Poder do Hábito, que faz com que a gente crie algumas disciplinas para a gente guardar as nossas riquezas, as nossas bênçãos que nós recebemos.
E isso é necessário também. E a gente não se desesperar, saber administrar é muito... Porque assim, a gente está aplicando e mostrando a solução, né? A luz da palavra, porque essa é o objetivo do nosso podcast de hoje. Exatamente. Entendeu? Então, é bem interessante. E até em José, voltando um pouquinho para José, quando eu mencionei para vocês, quando ele estoca, quando ele guarda aqueles grãos, ele está gerando uma sabedoria através da vida dele. Então é necessário solicitar e pedir sabedoria. Exatamente. Peça sabedoria, meu querido, que você vai guardar suas finanças. Exatamente. E quando ele guarda aqueles grãos, ele consegue multiplicar, ele consegue abastecer quem estava necessitado. Por quê? Porque ele guardou, porque ele fez uma reserva naquele momento que uma hora fosse necessário para a utilização. Perfeito. Governou um país. Algo que eu sempre costumo aconselhar, né? Porque nós pastores, nós não governamos e mandamos na vida de ninguém. Exato. Mas sempre que alguém me pergunta, e eu tenho aconselhado, principalmente os mais novos, os jovens, eu recebo o meu salário, eu já dizimo. Primeira coisa. Exato. Já dizimo. Devolvo ao Senhor, porque Ele me deu 100%. Eu devolvo ao Senhor, já garanto que é a primeira parte, que entra também como uma primícia. Exato, com certeza. Ao Senhor. Então, eu devolvo. Segundo, elenco quais são as minhas contas fixas. Quais são as minhas contas fixas? Então, eu pago as minhas contas fixas. O que vai acontecer? Vai sobrar nas minhas mãos. Ah, não vai sobrar. Se eu for me organizando, vai sobrar. Se começar a organizar, vai sobrar. Ah, por que não sobrou? Porque foi tudo nas minhas contas fixas. Ou não sobrou porque eu gastei demais, porque eu fiz coisas demais. Supérfluas. Comprei aquilo que não tinha necessidade. Então, eu tenho que organizar, ver quais são minhas contas fixas e os extras, o que está acontecendo. Paguei minhas contas fixas, comecei a organizar, vai começar a sobrar. Se você fizer isso, você vai ver. Porque todos que eu estou aconselhando que estão fazendo isso, começou a ver onde que estavam os buracos, onde que estava esvaindo. Porque quando você cumpre princípios, você prospera. Exato. Então, Deus, ele, além de cumprir princípio, ele quer que você tenha sabedoria. Exatamente. Começou a sobrar, dessa parte que sobrou, guarde uma parte. Guarde numa poupança, guarde no seu cofre. Reserva. Seja 30%. Guarde, o que você conseguir começar por mês, mesmo que comece pequeno, tudo que é grande hoje começou pequeno, não é verdade, pastor Thiago? Com certeza. Então comece a fazer, porque o guardar, o poupar, o armazenar é sabedoria. José do Egito, a visão que ele teve foi: vamos guardar durante 7 anos, porque virá um tempo em que nós precisaremos daquilo que nós guardamos. Então, armazenar, guardar é sabedoria. No livro de Provérbios 21:20 diz: na casa do sábio, então guardar é sabedoria. Há comida e azeite armazenados, mas o tolo, o que não é sábio, o que vive loucamente, gasta mais do que ganha, né, pastor Thiago? Porque a pessoa fala: eu sou dizimista, mas não sobra nada. Peraí. Você está agindo com falta de sabedoria. Mas o tolo devora tudo o que pode. Exatamente. Então, se Deus tem dado a semente, não coma a semente. Tem gente que come a semente. A semente não é para comer, é para semear. Você come fruto. Exato. Semente você planta. Fruto você come, você desfruta, né? Desfrutar vem do fruto, vem do resultado. O resultado só vem se tiver semente, se tiver plantio, se tiver paciência. Então, a gente vê a necessidade mesmo. Então, se organize, meu irmão, minha irmã. Coloque no papel. Ou você que já mexe no computador, faz lá no Excel, lá, uma planilha. Mas, para ter a prosperidade à luz da Bíblia, você precisa de organização. Com certeza.
Deus é extremamente organizado. Exatamente. Então não tem como nós ficarmos culpando Deus das coisas. Jamais. Ele já nos dá o ar que a gente respira. Ele já abre a porta do emprego. Ele já prepara oportunidades. Ele é fiel à sua palavra. Eu cumpro o princípio. Ele faz sobejar. Ele abastece o meu celeiro e transborda. Então, desse transbordo, eu posso ser generoso, né? Nesse transbordo eu vou ser generoso, uma parte eu vou abençoar e uma parte eu vou armazenar. Exatamente. Até quando nós falamos do dinheiro, na nossa organização, ele gera um planejamento se você passa a guardar o seu dinheiro. Então, no momento em que vou fazer uma conta básica aqui, R$200, de dízimo você dá 20, sobra 180. Ou seja, você tem R$180 para fazer todo o seu planejamento, seja de contas, seja de guardar algo, né? Geralmente a gente fala 30%, e os outros, por exemplo, 30% você vai lá e 10% você vai lá e coloca, por exemplo, num investimento, que é onde vai gerar. Então aí já na verdade é o próximo passo do guardar o seu dinheiro. Então, quando você guarda, você tem um recurso para você poder fazer com que aquele dinheiro ele seja frutífero, ou seja, ele vai gerar frutos para você, aquele dinheiro. Então, você vai entender que o dinheiro ele vai passar a trabalhar para você. Então, que seja R$10 investido, gerando a você porcentagens por mês, por ano, já aquele valor, pelo pouco que seja, quando você for enchendo o pote, você vai estar com um crescimento dentro daquele lugar. Vai chegar uma hora que você vai ver os teus frutos germinando, os seus frutos crescendo, prosperando naquele lugar e gerando a você um trabalho que a gente costuma dizer que é sem você pôr a tua mão. Então, o teu dinheiro vai estar gerando ali naquele negócio, que essa é a quinta chave, que é o poder do investimento. Não só guardar, mas também quando você guarda, você tem esse hábito de guardar, você tem um próximo hábito que tem que ser investir. Seja num quesito de emergência, às vezes você não sabe o dia de amanhã, se você vai precisar. Né? Exatamente. Você tem filho, filha, às vezes a tua filha ela tá passando mal agora, você não tem uma reserva, você vai ter que correr atrás de cartão, você vai ter que fazer lá todas as coisas que não vem de uma pessoa sábia, e vem sim de uma pessoa, se for ver, uma pessoa que não tem o hábito de se tornar uma pessoa naquele momento sábia, que é poder administrar as tuas finanças e ter ali, se tiver alguma ocorrência, você ter da onde tirar com o seu norte, sabe? Dali eu posso tirar, independente do valor que seja. Muito bem, isso mesmo. Não é, Varão? Isso aí, Varão. Você poupa? Eu invisto. Você investe? Se você investe, você poupa. Você tem para investir? Eu tenho minha reserva de emergência. Porque é questão de mentalidade. Exatamente. É mentalidade. Porque a gente, querendo ou não, a nossa educação, a nossa educação financeira, ela não é... A gente precisava ter isso como pauta nas escolas hoje, entendeu? Tinha que ter isso para as pessoas aprenderem. Eu aprendi minha educação financeira tive que ter uma mentoria, entendeu? Que se tivesse sem mentoria, mano, eu tava frito. Exatamente. E olha, quando nós falamos em investir, nós estamos também dentro da palavra de Deus, nós estamos falando dos recursos, de usar esses recursos de uma forma sábia, para multiplicar suas bênçãos. Ou seja, nós devemos pensar em como nossos investimentos eles podem gerar frutos, certo? A parábola que você mencionou mais cedo aqui no nosso bate-papo é exatamente um bom exemplo para isso, pastor, que é a parábola do semeador. 5, 2 e 1. O 5 multiplicou, o 2 multiplicou, o 1 o que fez? Enterrou, né, mano? Enterrou. Mas não enterrou como semente. Exato. Opa! Tem um detalhe. Porém aí, porque a gente, senão a pessoa não interpreta corretamente. Ele sufocou. Exatamente. O propósito. Porque a ideia da semeadura é multiplicar. Nesse de enterrar não foi semear, foi enterrar de matar. De matar. Exatamente. Matou o talento. Tem que deixar bem claro isso. E ele até diz, né? Que servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É daí que vem a promessa. E no terceiro ele falou o quê? Mal e infiel. Olha isso. É poderoso. Nossa, a semeadura tá linkada com a fidelidade. Vida e morte.
Exatamente. Perfeito, hein? Muito bom. E a sexta Prosperidade chave, é vida, né? que é essa palavra que miséria a pastora acabou de mencionar. É morte. A palavra que nós estamos abordando no modo geral, ela se torna a nossa sexta chave se você exercer todos esses passos que foi essas chaves que foram mencionadas na ordem. Então nós vemos a prosperidade através de nossas atitudes. E quando nós vemos que a nossa saúde financeira está prosperando, está crescendo, está estável no sentido de que não está te prejudicando na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, você vai conseguir entender que você está próspero nas suas finanças. Perfeitamente. Que é a sexta chave. Porque prosperar é o propósito. Exatamente. Mas para eu prosperar, para eu viver esse propósito, eu tenho que cumprir os princípios. Exatamente. Muito bom. Que é o de ganhar, de dar os dízimos, de ser generoso, de poupar, de investir. Aí eu vou prosperar. Exatamente. Que a própria palavra de Deus nos traz uma poderosa referência, onde fica em Deuteronômio 8:18. Lembre-se do Senhor, seu Deus, pois é Ele quem dá a vocês a capacidade de produzir riquezas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você que está nesse momento conosco, você que pôde ouvir todas as chaves, o que foi falado aqui nesse episódio, que eu acredito que ele é muito rico em ensinamento para a sua vida financeira. Então que você, mas eu não entendo como faz isso, eu não sei como que eu posso fazer. Hoje, use a internet. A internet ela tá aí para te ajudar também. Ela não tá para só te derrubar. Existem bons livros também, né, pastor? Bons livros, muitos bons livros. Pede uma orientação. Tem orientação talvez para o seu pastor, para o seu professor, para um mentor, sabe? Para uma referência de qualidade, né? Porque hoje há um perigo hoje de referência. Olhe para os frutos. Olhe realmente, perfeito, pastor. Olhe para os frutos. Né? Minha mentalidade mudou em 2015. Eu acredito que eu tive essa virada de chave, né? Alguns anos atrás, mas sempre buscando algumas referências nesse sentido, buscando sempre olhando os frutos realmente, porque geralmente a gente quer ter as coisas que a pessoa teve, mas não quer viver o que ela viveu, né? E os frutos permanentes. Exatamente, não passageiros. Porque o que tem hoje de passageiro. Então assim, isso que a gente trouxe aqui, né, nessa noite, você que vai estar assistindo esse episódio, eu quero que você entenda que existe sim um rompimento da prosperidade financeira à luz da palavra do Senhor, sabe? Acredito que hoje, com boas referências, com a palavra de Deus, exatamente, entendeu? A palavra, porque ouvir, crer e agir. Exatamente. Exato. Então, é um assunto, sim, não existe polêmica nenhuma, porque é um assunto, não quero. Não. É polêmico para quem não quer prosperar. Se você porque quer viver quem quer o melhor dessa terra, exatamente, perfeito, né? O melhor dessa terra é possível viver sim, sabe? Aleluia. Eu acredito que os seus sonhos, para ser realizados, não adianta somente ter fé. Você tem que ter a ação, tem que agir. Não adianta você falar assim, eu tenho sonho de visitar esse país, eu tenho sonho de comprar isso aqui, eu tenho sonho de fazer uma viagem com a minha família. É possível realizar esse sonho sim, porém você precisa plantar sua fé, semear isso aí. E olha, nós estávamos falando aqui de algumas referências. Vou deixar para você que deseja buscar um pouco mais de conhecimento em alguns livros também que existem, além da própria Bíblia. Então nós temos A Lógica do Dinheiro, do Gustavo Cerbasi, Os Segredos da Mente Milionária, com T. Harv Eker. Eu li esse livro, muito bom. Exatamente. Nós temos O Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. É o Kiyosaki. Kiyosaki, é isso. Kiyosaki. Eu li também esse livro. A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wallace. O Homem Mais Rico da Babilônia, George Clason. Muito bom. Mentes Milionárias, de Thomas Stanley. Quem pensa enriquece. Exatamente. E O Dinheiro, Os 7 Passos para a Liberdade Financeira, de Tony Robbins. Então perfeito. Essas são boas referências. Muito bom, pastor. Muito boas referências. Às vezes nós temos que, obviamente,
tudo que eu falo. E né? a Bíblia, tá? Exato. Não, a Bíblia, como eu disse, ela é o ponto-chave. Tudo tem que ser extraído dela e você pode sim consultar outros livros e tudo mais, com certeza. Todos esses homens extraíram da Bíblia. Com certeza. Isso tem Os quem princípios. pensa enriquece muito princípio bíblico. Exatamente. Princípio bíblico. Nós estamos chegando a mais um episódio, um fim de episódio. Acredito que não só para quem está assistindo, para nós aqui que está mencionando, falando, extraindo da Bíblia todos esses passos aí para prosperidade financeira através à luz da Bíblia. Então, eu acredito que é edificante também para nós que está assistindo, para toda a equipe aqui e para você que chegou nesse fim de episódio. Eu espero que você possa pegar cada detalhe e possa pôr em prática e exercer a tua fé sempre, em cada detalhe da sua vida, que esse é o primordial. Tenha Deus em primeiro lugar na sua vida e as demais coisas o Espírito Santo vai te ajudar a traçar em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar agora a palavra para a pastora Yasmin para que ela possa dar a continuidade nesse encerramento de podcast. Ela vai fazer o encerramento, eu vou só fazer minha parte aqui. Fica à vontade. Perfeito. É pra você ver que a gente não combina nada, não. Tudo aqui é uma benção. Quero agradecer você que esteve conosco aqui, participando desse episódio maravilhoso. Não deixo de agradecer sempre a nossa liderança nacional, estadual, regional e local, né? Hoje com o privilégio da nossa pastora atuando conosco, né? Com certeza, para somar. Somar sempre, né? E, meu irmão, agradeço a sua vida, né? Sabe da minha lealdade com vocês. Estamos aqui junto pro reino, avançando. Não se esqueça sempre de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho aí, compartilhar com o máximo de pessoas. Mas eu quero fazer um pedido especial aqui nessa noite. Quero pedir para você sempre estar orando pelo nosso Pod Forte, porque sabemos que Deus tem elencado e elevado esse nível cada vez mais, através dos recursos, através das ferramentas, através do compartilhamento. Então as suas orações são muito importantes. Intercedam sempre para conosco, porque sabemos que o reino, ele precisa sempre estar avançando, e sabemos que as setas, as estratégias, os ataques dos nossos inimigos são eminentes, né? Então eu conto com as suas orações sempre, tá bom? Deus te abençoe, obrigado por ficar conosco aqui e até uma próxima. E lembre-se do tempo. Antes de eu, pastora, passar a palavra para você, não vou postergar muito, mas a própria Bíblia, eu vou deixar um verso para você refletir, que há um tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de guardar o tempo e jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tudo na vida há um tempo para todas as coisas. Para cada ocasião existe um tempo para essa ocasião na sua vida. Deus te abençoe. Eclesiastes 3. Exatamente. Pastor Yasmin. Aleluia. Pegue as chaves que estão na Bíblia, que foram dadas aqui para você, com muito amor, muito carinho. Nós queremos que você prospere, que você se torne um canal de bênção na vida de muitas vidas que estão na sua vida e que podem ser alcançadas. E quando forem alcançadas, verão que Deus existe. Às vezes a gente precisa ser bênção. Às vezes não, né? Que a gente seja sempre bênção na vida daqueles que nos cercam, para que eles vejam que Deus existe. Muitas pessoas estão esperando você prosperar, para conhecer o Deus que te faz prosperar e crer também nele. Que Deus te abençoe. Curta, compartilhe e esteja na próxima quinta-feira às 20h30 com o nosso Pod Forte, o podcast do Lugar Forte. Então vamos lá fazer o nosso grito de guerra? Com certeza. Isso aí. Aleluia. Então no 3 nós vamos falar, nós vamos olhar aqui para essa forte, câmera. Família forte. Família forte, igreja forte, Pod Forte. Isso aí. Em 3, 2, 1. Família forte, igreja forte, Pod Forte. Deus abençoe. Vídeos novos todas as quintas-feiras para você aí na sua telinha. Deus te abençoe.